Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Neste vídeo eu quero dar uma aula para você sobre eclesiologia e quero falar sobre os títulos que existem nas igrejas: diáconos, presbíteros, obreiros, pastores, apóstolos, tem até bispo na igreja. O que será que é bíblico, o que será que não é? Hoje eu vou explicar para você à luz da palavra de Deus. Vem comigo, vamos teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito no Teologar, se inscreva agora, ative também o sininho das notificações e deixe um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo também. Eu quero te convidar para você seguir a gente no Instagram, assim você fica mais próximo da nossa comunidade. Aqui o Teologar tem uma comunidade de pessoas que seguem assiduamente os nossos vídeos e que seguem a gente também lá no Instagram. Então, se você quiser seguir a gente, é @teologaroficial. Eu vou começar a fazer algumas lives lá no Instagram também, tá? @teologaroficial. Neste vídeo eu quero dar uma aula rápida de apenas alguns tópicos sobre eclesiologia. Eclesiologia é a matéria que estuda a doutrina da igreja. E se você faz parte de uma igreja, de uma organização, de uma instituição organizada, você percebe que no meio do corpo há diáconos, obreiros, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos, né? E você vê que esses títulos muitas vezes eles são, na verdade, patentes, posições de pessoas que querem assumir um cargo na igreja e parece que a pessoa entra numa linha de produção. Então ela entra como novo convertido, como neófito, e ela vai crescendo e ela vai evoluindo numa linha de produção até que ela finalize a carreira dela no ápice do ministério dela, quer dizer, ela vai começar como diácono, depois vai para presbítero, depois vai para pastor, depois vai, se não ficar satisfeito com o pastor, vai para bispo, e é aquela frase que nós usamos assim, e a pessoa foi ungida a pastor, foi ungido a bispo, foi ungido a apóstolo, a semideus, a patriarca, né? Então há vários títulos nas igrejas, e o que será que é bíblico e o que será que não é? Bom, o que mais eu sou questionado aqui, irmãos, é com relação ao termo bispo, porque eu sou bispo da igreja que eu faço parte. E algumas pessoas falam assim, sem conhecimento algum, às vezes sinceras no seu coração, falam achando que eu quero usar esse título para me promover, para achar que eu sou maior do que pastor. Outros dizem que presbítero é maior do que bispo. E alguns dizem assim, bom, bispo não tem na Bíblia. Será que não tem na Bíblia? Eu quero ler um versículo só para vocês, em Filipenses capítulo 1, versículo 1, acompanhe comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo começa a sua carta enviando aos filipenses, dizendo que essa carta era endereçada aos diáconos e aos bispos da igreja que estavam lá em Filipos. Então o termo bispo é um termo bíblico, tá? A palavra bispo no original grego é a palavra episkopos. E essa palavra grega, ela é uma junção de duas palavras, né? Epi, que quer dizer sobre ou super, e skopos, que é visão. Então é uma visão sobre, é uma visão de cima, é um supervisor da igreja. Então existe sim as igrejas que trabalham com uma eclesiologia episcopal. Tem a eclesiologia congregacional, tem o tipo de governo presbiteriano e tem o tipo de governo episcopal. Como as igrejas anglicanas, as igrejas metodistas também usam o modelo episcopal, né? Então, bispo tem na Bíblia, tá? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, primeira coisa para descartar, pessoal, é dizer que bispo não tem na Bíblia. É claro que bispo tem na Bíblia, e se você ver na história da igreja, tem mais bispo do que pastor.
Efésios capítulo 4, versículo 11, fala dos ministérios da igreja, né? Uns para apóstolos, eu vou gravar outro vídeo para falar sobre os apóstolos, já tenho 2 aqui no canal sobre isso, né? Outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então são os 5 ministérios de uma igreja. Então a palavra pastor também aparece em Efésios capítulo 4, versículo 11. Alguns vão dizer assim, não, apenas o pastor é Jesus Cristo, nenhuma outra pessoa pode ser pastor. Então leia Efésios capítulo 4, versículo 11, que você vai ver que existe também a palavra pastor. Uma outra questão que me fazem aqui, e que comentaram em alguns vídeos, eu não selecionei o comentário porque eu não encontrei, mas que dizem assim, não, na verdade, presbítero é maior do que bispo, e bispo é maior do que pastor, tal. E onde será que essas pessoas encontraram isso? E eu vou responder para vocês aqui, em nenhum lugar. Eu vou trazer um texto agora que está em Atos capítulo 20. Paulo está em Mileto, no Porto, e ele convoca uma reunião de presbíteros. Olha que texto interessante, em Atos capítulo 20, versículo 17, ele faz uma convocação. Então ele diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então no versículo 17, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja. Esse grupo vem até Paulo. E agora no versículo 28 do mesmo capítulo, olha o que Paulo fala. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então veja aqui, pessoal, a palavra presbítero, ou o cargo, o título, como você quiser falar, a função de presbítero, de pastor e de bispo na Bíblia, parecem que é colocada para as mesmas pessoas. Paulo chama os presbíteros, ele estava em Mileto, chama lá de Éfeso os presbíteros, e quando chega ele fala assim, ó, o Senhor te constituiu bispo sobre a igreja para você pastorear a igreja. Então, parece que na Bíblia o termo pastor, presbítero e bispo é o mesmo termo para designar as mesmas pessoas e praticamente as mesmas funções. Ou seja, pastorear, supervisionar a igreja de Jesus Cristo. Então, se a tua igreja usa o termo presbítero, usa o termo ancião, usa o termo pastor, usa o termo bispo, isso não há diferença nenhuma. É muito engraçado essa questão de título, né? Você vai cumprimentar uma pessoa, aí você diz assim, qual que é seu nome? Aí a pessoa diz assim, Pastor Tarles. Aí você fala, não, mas eu perguntei o teu nome, não perguntei o teu cargo, né? Geralmente no Facebook as pessoas querem emendar o título, porque no Facebook não aceita, né? Você colocar, por exemplo, Pastor Tarles, não vai aceitar. Então a pessoa coloca PR, aí junta com o Tarles, fica PR Tarles, que é para poder colocar o título na frente do nome. Então, quando alguém for perguntar o teu nome, você que é um líder, você que é um bispo, você que é um pastor, você que é um presbítero, não precisa falar o seu cargo na frente. Ah, eu sou o apóstolo fulano. Isso é a prova de que as pessoas querem mostrar a sua patente e o seu título. E que às vezes acham que aqueles que não têm esse título são menores. Em Atos capítulo 6, quando os discípulos e os apóstolos resolvem então levantar diáconos ali, porque algumas viúvas, algumas mulheres não estavam sendo supridas na distribuição diária. Então eles disseram assim, veja comigo Atos capítulo 6, vamos ler o versículo 2 em diante. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Se parar por aí, irmão, só no versículo 2, olha que coisa que fica, né? A pessoa diz assim, eu sou um apóstolo e eu não vou largar a palavra para servir às mesas. Deixa para servir às mesas os subalternos, os diáconos, como se o diácono fosse abaixo de um apóstolo ou de um líder. Então, se você ler só esse versículo, você diz assim, eu não vou abandonar a palavra para poder servir às mesas. Isso é para coisa para chão de fábrica, para peãozada, né? Só que não é bem assim. Na sequência do texto, ó, a gente leu o versículo 2. Agora olha o versículo 3 do mesmo texto. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço.
Veja, quando vão selecionar aqui os diáconos, veja que há uma seleção de apenas 7 pessoas de boa reputação, de sabedoria, cheias do Espírito Santo. Não era qualquer pessoa para servir as mesas ali. Não era assim, deixa isso aí para quem não é nada, para quem é o chão de fábrica. Não, os diáconos também eram aqui pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, com um bom testemunho no meio da comunidade e foram selecionadas pelos discípulos e pela própria igreja. E para finalizar esse vídeo, olha o versículo 4 desse mesmo texto. E quanto a nós, aqui quem está falando são os apóstolos, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esta palavra ministério, no original grego, é a palavra diaconia. Alguns vão dizer assim, olha, você vai servir as mesas. A palavra servir as mesas, aquele servir também é a palavra diaconia. Então você é um diácono, vai servir as mesas, enquanto eu sou do ministério da palavra. Só que a palavra ministério, que é traduzida para o português como ministério, no grego também é diaconia. Então o que os apóstolos estão falando é o seguinte, enquanto vocês servem as mesas, nós serviremos a palavra. Ninguém deixou de ser servo, ninguém é maior do que ninguém. Não é porque você serve a mesa, você é um diácono, que você é menor do que um apóstolo de Jesus Cristo. Aqui os apóstolos de Jesus, os 12 inclusive, estão dizendo assim, olha, vocês vão servir as mesas, vocês vão diaconia as mesas, enquanto nós diaconia a palavra, nós continuaremos sendo servos. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, você vai ver a unidade da igreja. Todo membro é importante para o corpo. O pé, a mão, o olho. E um não pode dizer assim, eu sou mais importante, não dependo de você. Todo o corpo é importante e ninguém é maior do que ninguém. O problema, irmãos, é quando os títulos se transformam numa pirâmide, né? E então tem o topo da cadeia alimentar ali, que tem que ser servido pelos seus 12, tem que ser servido pelos seus subalternos. As pessoas estão ali para servir. Jesus Cristo nos ensinou que quem quer ser o maior no reino de Deus tem que servir. Que o menor é o maior. No reino de Deus é tudo ao contrário. Aquele que quer vencer, ele tem que perder a própria vida. Aquele que quer achar a vida tem que perder a própria vida. Então, o Senhor Jesus nos ensinou, lavando os pés dos discípulos, inclusive, uma lição de humildade, para que nós sejamos humildes e entendamos qual é a nossa posição no corpo. Eu sou um membro de um corpo todo. Eu, por ser bispo da igreja, não estou no topo da cadeia alimentar, não estou no topo da pirâmide, não é piramidal a organização de uma igreja, mas ela é horizontal. Eu estou na mesma linha de um diácono, de um presbítero, de um pastor, cada um tem a sua função. Qual que é a minha função, a função do bispo Tarles? Função de supervisor das igrejas, ou pelo menos da minha igreja e das igrejas que tem também na minha denominação. Agora, qual que é a função de um diácono na nossa igreja? Olha, é servir as pessoas, atender as pessoas, abrir a igreja, arrumar a igreja, né? E quem é maior? Será que presbítero é maior do que pastor, do que bispo? Não existe maior e não existe menor. No reino de Deus, todo mundo está na mesma linha. O cabeça é Jesus Cristo e abaixo do cabeça todo mundo é corpo. Então, se você é a mão, se você é o pé, se você é o olho, não se sinta maior do que outras pessoas. Vai aqui a dica do teu lugar para você que é líder. Não use a sua patente para abrir portas. Geralmente você tem um anel, eu já usei muito um anel de autoridade, um anel que abria portas, eu mostrava o anel para as pessoas para poder mostrar o quanto que eu era poderoso quando eu era um pastor neopentecostal. Hoje, o que eu mais quero é servir ao Senhor com a minha própria vida. Então, se me chamam de bispo, ou me chamam de Tarles, ou me chamam de pastor, não há diferença alguma, porque eu sou um servo de Jesus Cristo, fui chamado para servir a Ele com toda a minha vida. Se você é um servo do Senhor, continue assim. Preserve o seu coração humilde para você poder servir ao Senhor como Ele deseja. Tá bom, pessoal? Esse vídeo te edificou?
Ajudou você a entender um pouco mais de eclesiologia? Aprendeu que bispo tem sim na Bíblia? Eu vou gravar um outro vídeo sobre apóstolos, tá? Deixa o seu comentário aqui se você gostou desse vídeo. Compartilhe, pessoal. Compartilhe com toda a sua rede. Você é sempre muito bem-vindo e você faz a diferença aqui no teu lugar, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, teu lugar.